sou sincera, não sou daquelas pessoas que vai dizer sempre o meu sonho foi ser professora. Não, eu não sabia bem o que é que queria fazer, não sabia se queria ir para a indústria, se queria continuar na carreira académica, fiz o meu doutoramento e depois, entretanto, surgiu a oportunidade da carreira académica. E então entrei para a carreira académica. De qualquer das formas, eu gosto de dar aulas, como é óbvio, porque eu sou uma pessoa que gosto de contactar com outras pessoas e, acima de tudo, essa é a minha grande motivação. É passar uma mensagem a alguém e ter contacto direto com outras pessoas. Por eu gostar de expor, pela minha maneira de ser, que eu não me importei de vir dar aulas, mas não é dizer que tivesse uma vocação inata para dar aulas. Sempre fui boa comunicadora, sempre criei vários grupos, sempre estive envolvida em várias atividades, mas não há nada, não há ninguém que me tenha motivado por aí além. Eu nunca disse, eu quero ser como aquele professor que tanto me inspirou. Eu não tenho pais que dessem aulas, apesar da minha mãe ser engenheira informática e nunca deu aulas, e o sonho dela era dar aulas. Mas nunca foi isso que me motivou para vir dar aulas. Pronto, de qualquer das formas, eu gosto dos alunos. Realmente, relativamente à idade, eu tenho uma idade muito próxima deles, não é? Aliás, quando eu chego às aulas, eles julgam que eu sou colega deles, por isso começa logo a primeira barreira, que é eu explicar que não sou colega, que sou a professora. E isso faz-me, em primeiro lugar, como estou mais próximo, recordo-me bem do que é que eu gostava, do que é que eu não gostava e tento reproduzir isso. Por isso, tudo aquilo que eu não gostava relativamente aos meus professores, eu tento colmatar essas falhas e fazer de forma diferente. Isso é um ponto a favor. Outro é que eles também sentem maior empatia porque também me acham mais próximo da idade deles. Eu no início pensei que poderia haver aquela sensação de, como é da minha idade, vai haver algumas faltas de respeito, mas isso não acontece, porque só depende de mim que elas existam ou não. E como eu não deixo que isso aconteça, também não há qualquer tipo de problema. Relativamente aos grupos onde tenho estado inserida, são grupos que fui eu mesmo que os criei, em que fazemos atividades vários fins de semana, por isso eu crio essas dinâmicas, criei um grupo, as pessoas inscrevem-se, fazemos todo o tipo de atividades, outdoor, workshops, em que vamos em conjunto e depois umas vezes abrimos a outras pessoas fora do grupo, outras vezes é só interno ao grupo. E isso o que é que cria? Cria que chegam pessoas novas, começou com o meu grupo de amigos, mas depois foi alargando e por isso chegam pessoas novas, em que eu no fundo tenho que as inserir, tenho que as integrar no grupo e isso cria-me ter outras capacidades sociais, de comunicação, etc. E isso eu sinceramente acho que é bom também para as aulas, porque nós temos todo o tipo de alunos, pessoas completamente diferentes e eu tenho que conseguir gerir essas personalidades que são distintas. Essa é a parte mais difícil. Efetivamente, nós temos muitas atividades. Eu estou num departamento relativamente pequeno, que nós também temos cargos de gestão, que nos calham frequentemente, por isso tenho cargos de gestão, investigação, docência e todo o tipo de colaborações com empresas. E muitas das vezes é difícil saber até que ponto é que nós devemos dar aos alunos mais atenção e que não comprometa a nossa carreira. Isso é uma dificuldade que eu tenho muitas vezes, porque eu gosto de dar às pessoas, gosto que os alunos tenham, por assim dizer, um bom serviço e às vezes comprometa a minha parte pessoal. Como eu estava a dizer, os alunos, é sempre importante nós prestarmos um bom serviço aos alunos, digamos, e eu gosto de dar atenção aos alunos, gosto de lhes responder o e-mail, assim que chega um e-mail eu respondo sempre, se eles precisam de tirar dúvidas eu abdico do meu tempo para tirar dúvidas, se eles têm alguma questão fora mesmo do âmbito da disciplina, eu estou sempre disponível para os ouvir e isso acaba por comprometer um pouco o meu tempo nas outras atividades. Mas o que eu tento é gerir, não é? E agora estou melhor, ao fim de 4 anos cá, estou melhor e já percebi que também não posso dar tudo aos alunos, porque tenho que fazer investigação, tenho que cumprir os meus outros objetivos e tento gerir da melhor forma possível. Eu acho que é a proximidade que eu consigo criar com os alunos. Por isso eu dou-lhes abertura para eles tirarem todo o tipo de dúvidas. Sempre que eles às vezes dizem, professora, tenho aqui uma dúvida estúpida, eu digo logo, olha, estúpido é ficar com a dúvida até ao teste. Se tirar a dúvida antes, não é estúpido.
Por isso, diga, mesmo que às vezes eu não acho que a pergunta seja o mais inteligente, mas eu não vou fazer qualquer tipo de comentário. Respondo a qualquer tipo de dúvida, mesmo que não seja da minha disciplina, mesmo que seja alguma lacuna base que eles têm. Eu respondo a tudo, porque isso, lá está, era uma das coisas que eu não gostava que me fizessem no técnico e que me fizeram muitas vezes. Muitas vezes os professores diziam, eu estou disponível para tirar qualquer tipo de dúvida. Eu pensava, que bom. Alguém perguntava alguma coisa e o professor dizia, isso não tem sentido qualquer. Não, essa pergunta não tem cabimento. Eu não gosto disso, por isso eu respondo a todo tipo de questões. Depois, em segundo lugar, eu nunca dou nada de teoria, nenhuma matéria teórica que eu não complemento com um exemplo. Sem exemplos, eu posso estar 1 hora a falar que não fica absolutamente nada. Posso falar 5 minutos, eles não vão ficar com a ideia. Por isso eu dou sempre exemplos. E depois, outra coisa que eu acho que é fundamental, como eu dou gestão, que é uma cadeira que para eles é completamente diferente de tudo, porque eles são engenheiros, não é? A linguagem, os conceitos base, para eles não lhes dizem absolutamente nada. Então o que eu faço é, eu digo sempre, dou sempre as aulas em termos científicos, em linguagem científica, e depois explico por palavras correntes o que é que isso significa. Se eu, por exemplo, for falar de meios financeiros líquidos, para eles não lhes diz nada, se eu lhes disser que é o dinheiro que eles têm na conta ou que é o dinheiro que eles têm na carteira, eles percebem. E a partir daí, para eles, é óbvio, eu consigo dar a aula. E eu acho que é isso que lhe faz toda a diferença. Eu já dei teóricas, já dei práticas nesta unidade curricular e já percebi que toda a diferença está em eu traduzir-lhes aqueles conceitos que para eles não lhes dizem nada à partida para algo de corrente, de linguagem corrente. Preparação das aulas. Quando é a unidade curricular de gestão, é uma unidade em que somos 18 docentes, por isso está tudo muito formatado. Eu não tenho muita liberdade para modificar, para alterar os materiais. De qualquer das formas eu altero-os porque eu não consigo dar totalmente formatado. O que é que eu faço? Lá está novamente, pesquisa de exemplos. Como estamos a falar de gestão, há sempre muitos exemplos do dia-a-dia. Posso ir a um jornal, tirar uma notícia, discutir algum facto que aconteceu no dia-a-dia e discutimos e integramos na matéria. Muitas vezes vídeos. Faço muitas pesquisas de vídeos para ilustrar a temática que estou a falar. O que é que eu faço mais? Resolvo os exercícios todos, nunca vou para uma aula sem saber exatamente aquilo que vou dar, por isso eu sei exatamente aquilo que vou dar e nem preciso de levar cábulas, digamos. Para mim, a aula está sedimentada, por isso eu dou a aula de forma espontânea, mas preparei-a bem antes de ir. Não preparo ao ponto de saber o que é que vou dizer, mas preparo bem o conteúdo. Depois, é espontâneo. E acho que é isso que eu faço antes das aulas. Nesta disciplina, como eu digo, como é transversal, eu não posso mexer muito na disciplina, não é? Pronto, os objetivos estão claros e nós temos módulos e os módulos cumprem os objetivos. De qualquer das formas, é um excesso de matéria para o tempo que nós temos. Por isso, eu ainda tenho esse trabalho acrescido, que é como é que eu consigo dar muita matéria, que à primeira vista não dá sequer hipótese de eu dar exemplos, mas eu não abdico, eu prefiro dar menos de algumas partes e dizer que eles têm que ter algum trabalho posterior e dar sempre exemplos do que estar a debitar matéria. Isso não faz sentido porque eu sei bem que os perco. Ao fim de meia hora eu já os perdi. Noutras unidades curriculares que eu dou e que posso então alterar, aí nesse caso, sim, eu tenho em conta objetivos globais, depois que crio objetivos intermédios que correspondem aos diferentes módulos e depois tento sempre integrar os vários módulos no objetivo global da unidade curricular e tento ver também os trabalhos que sejam compatíveis com o tempo que eles têm disponíveis e que devem dedicar à disciplina. O que funcionou bem eu sei, o que funcionou mal é que eu não sei, porque isto há uma evolução. Nós sempre começamos a dar uma disciplina, a disciplina não é tão bem dada do que depois passados 4 anos. Nós vamos evoluindo porque nós temos interação com os alunos, só depois dessa interação é que nós sabemos que eu resolvi um exercício e realmente as pessoas não perceberam e então eu tenho que adotar uma nova estratégia de resolução, entretanto testo uma nova estratégia e essa estratégia já funciona e ao fim de se calhar 3 ou 4 semestres eu já adoto sempre a mesma porque já sei que funciona. Por isso eu acho que há toda uma evolução que é feita com os alunos e sem os alunos, por muito que eu prepare, nunca vai ficar perfeito, porque eu não sei o que é que está na cabeça deles e só ao fim de alguns semestres é que eu começo já a saber quais são as perguntas que eles vão perguntar, em que parte da matéria, como é que perguntam e como é que eu tenho que responder. Por isso, o que é que funciona bem?
Funciona bem, lá está, eu não passar, ter uma linguagem formal, mas também ao mesmo tempo depois transpor para uma linguagem informal. Funciona bem fazer com que eles trabalhem em grupo, que eles discutam. Funciona bem em aulas teóricas especialmente, que não seja só eu a falar. Eu não posso estar 1 hora, 2 horas a falar. Eu tenho que interagir através de perguntas e geralmente o que eu faço nas aulas teóricas, e essa é a minha preparação antes das aulas, é como é que eu vou encadear os slides através de perguntas. Eu quero que eles cheguem à matéria sem ser eu a dar a matéria. Ou seja, eu dou uns certos conceitos, base, eles têm essas bases e depois eles próprios eu faço uma pergunta que os leve aos slides a seguir. E são eles que me vão dar a matéria, não eu. E depois deles chegarem onde eu quero, então eu resumo e sistematizo aquilo que era essencial. Por isso eu acho que essa é a melhor estratégia a nível de aulas teóricas. A nível de aulas práticas é pô-los a resolver, eu nunca resolvo também, eu faço sempre um resumo da matéria teórica no início das aulas práticas, sempre, que lhes dê a possibilidade de serem eles a resolver, autonomamente. Eles depois resolvem e depois no fim, então, eu posso não fazer uma resolução exaustiva, mas explico-lhes como é que era a resolução e dou-lhes o resultado. Por isso também lhes dou o feedback. O que é que corre menos bem, não é? O que é que corre menos bem? Eu acho que a única coisa que eu me lembro destes 4 anos que correu menos bem foi um semestre em que eu dava 6 aulas práticas de gestão na mesma semana, ou seja, tinha que repetir 6 vezes a mesma coisa. As 2 primeiras aulas não eram as melhores, a terceira era a melhor e a partir daí era sempre a decrescer a minha motivação de estar a repetir. De qualquer das formas, o que é que eu acho que não correu tão bem? Eu dava as 6 aulas práticas da mesma forma. E eu posso dizer que das 6 turmas, houve uma turma que correu francamente mal. Eles eram, e eu pensava, eles são indisciplinados. E a culpa é deles porque eles são indisciplinados. E ao fim desse ano, eu parei para pensar e dei comigo a ponderar, mas porquê é que isto correu mal? Não pode ser só culpa deles, porque nunca é só culpa deles. O que é que aconteceu? Porquê é que correu tão bem com 5 turmas e não corre bem com uma turma? E depois eu percebi que eles eram da aeroespacial, o nível da aeroespacial não é igual aos outros cursos, por isso eles estão um nível acima. E eu estava a dar aquilo de forma muito básica para eles. E estava a perder o interesse deles por ser dado de forma muito básica. Ou seja, em algumas partes da matéria não foi bom, nas outras até foi, eles gostaram, eles deram boa avaliação na mesma. Eu é que achei que não tinha corrido bem, mas eles deram uma boa avaliação na mesma. O que é que eu percebi? É que não se pode lidar com todos os grupos da mesma forma, por isso tem que se ver quem é o nosso público. E quando estamos a começar a perdê-los, às vezes pode ser por isso mesmo, por excesso de informação. Por isso eu devia ter estimulado mais aqueles alunos do que estimulei os outros. E isso é que foi o que correu mal. Por isso, o que eu aprendi ao longo de 4 anos é, primeiras aulas, ver com quem é que estamos a lidar e depois então dar mais ou menos consoante o público. Eu próprio, durante o semestre, não consegui ver isso. Eu, durante o semestre, andei em guerra com eles constantemente. Aquelas aulas eram uma luta. Depois é que eu comecei a perceber, efetivamente, passado um tempo, é que eu comecei a digerir que não podia ser. Houve ali qualquer coisa que não... Tinha-me ficado sempre aquela ideia, houve qualquer coisa que falhou e eu não sei o quê. E só passado um ano é que eu percebi o quê. Eu, no início, independentemente de ser aula teórica ou prática, eu faço sempre um resumo. Pronto, eu no início, ou nas aulas teóricas, digo, então o que é que falámos na aula passada? É sempre assim que eu começo as aulas, eles têm que saber o que é que falámos e depois explico-lhes o que é que vamos fazer e como é que se integra com a matéria anterior. Se for uma aula prática, é o que eu digo, eu faço sempre, independentemente de ser eu a dar a teórica ou não, eu faço sempre um resumo dos conteúdos que são chave para aquela aula prática, aquilo que eles têm que saber. Eu faço o resumo com eles. E o que é que faço geralmente? É esquemas. Esquematicamente eu represento a matéria, o que os ajuda muito, e eles dizem mesmo isso. Professora, os seus esquemas para nós são tudo. A professora esquematiza aqui e nós já percebemos tudo o que é que vamos dar. Pronto. E é isso que é preciso, é esquematizar para ser claro para eles o que é pretendido e o que é que já foi dado. Depois, se for uma aula teórica, começa a expor a matéria, tal como disse, muitas vezes no formato pergunta-resposta, não estou muito tempo a falar. Falo, mas tenho que ter uma pergunta ao final de um tempo, senão perco a atenção deles. E depois, no fim, geralmente já não tenho tempo para fazer um sumário, então deixo para a aula seguinte. Nas aulas práticas, depois do resumo que faço no início da aula, ponho-os a trabalhar em grupos, sempre em grupos,
porque acho que é fundamental, e vou grupo a grupo, vou vendo o que eles vão fazendo, eles vão-me chamando, e depois guardo meia hora no final, são aulas de hora e meia, guardo meia hora no final, para então sistematizar e resumir e dar as respostas às questões que lhes coloquei no início. Quando são casos de estudo, que nós também em gestão usamos muito os casos de estudo, aí faço muito, obrigo-os a ler o caso, a trabalhar em grupo, a discutir, e depois às vezes crio algumas dinâmicas em que no fim os obrigo a ir apresentar, 2 minutos, cada grupo tem 2 minutos para apresentar aquilo que concluiu do caso de estudo, e temos outros alunos que têm que comentar o trabalho dos colegas, que são os avaliadores. Isto são os próprios alunos que vão avaliar as propostas que foram dadas do caso de estudo. E depois no fim há uma equipa vencedora, por isso eles gostam desta dinâmica, eu vou comentando também e acabo por lhes dar a matéria sem eles sentirem que tiveram uma aula pesada e eles ficam com os conhecimentos. Material de apoio aos alunos, o que eu lhes dou é alguns, em gestão damos exercícios resolvidos, criámos um caderno, que eu também estive envolvida nisso, criámos um caderno de exercícios resolvidos, criámos um glossário, porque novamente eu volto a dizer é que é difícil para eles terem conhecimento dos termos, dos conceitos, não sabem as definições e por isso mesmo criámos um glossário e acho que foi muito útil para eles. Exames de anos passados, também muitas vezes pomos exames dos anos anteriores e não me estou a recordar assim de... E depois os slides normais, os PowerPoints. Eu não gosto de ruído na sala e quero que eles estejam atentos, por isso se eu começo a ver que não está a funcionar, ou tenho que pôr alunos na rua, e se for preciso pôr alunos na rua, ponho alunos na rua, ou chamo-os frequentemente a atenção, falando de forma mais assertiva e de que ali quem manda sou eu, por isso eles têm que cumprir as minhas regras, não têm alternativa, e muitas vezes isso funciona. Depois tenho outras turmas que são mais indisciplinadas e que é recorrente e que falam muito, mas também às vezes são turmas com 50 alunos de práticas, 60 alunos numa prática, que é muito difícil. Não é? De qualquer das formas, não tenho assim uma tática, porque também lá está, vou variando consoante a turma que tenho à frente. Agora, uma coisa é certa, que eles não podem fazer barulho, não podem, isso garantidamente. Numa aula prática, dei um caso de estudo para trabalharem em grupo, aliás, eram 2 casos de estudo, e disse para eles lerem os 2 casos de estudo e comentarem. E eu andei grupo a grupo a ver o que é que eles tinham feito, e eles tinham lido o primeiro caso de estudo, e eu sempre a dizer para lerem o segundo caso de estudo, e no fim guardei meia hora então para os tais comentários em conjunto. E comecei a fazer questões sobre o segundo caso de estudo. E ninguém me respondia. E eu voltava a perguntar, então mas o que é que se passou nesta empresa? E ninguém respondia. À terceira, então mas importa-se-me dizer o que é que se passou na empresa? E eu percebi que ninguém tinha lido o caso e perguntei, quantos de vocês é que leram o caso? Vocês estão a brincar comigo de certeza, porque eu disse-vos para ler o caso, tiveram 1 hora para ler o caso e para discutir, por isso vocês têm que ter lido o caso. E 6 alunos em 36 tinham lido o caso. E eu, por simplesmente, só lhes disse, agradeço que os 30 alunos que não leram saiam. Claro que eles ficaram a olhar para mim e pensaram, será que isto é possível? Será que isto é mesmo verdade? Isto era a segunda aula, por isso eles ainda não me conheciam bem para perceber, porque se fosse na quarta já tinham saído todos e nem tinham dito nada. Claro, ao fim de um pouco eu disse, eu não sei o que é que vocês estão à espera, vocês vão ter que sair, se faz favor, porque eu não vou continuar lá enquanto vocês estiverem aqui. E os 30 alunos saíram e, entretanto, eu sentei-me com os 6 alunos à volta de uma mesa e discuti o caso com eles e terminei a aula. Porque é importante que quem leu o caso tenha acesso aos comentários finais. Não podem ser prejudicados porque os outros alunos não leram. E nem podemos estar a beneficiar um comportamento deste quando dissemos que era para ler e os alunos não leram. Por isso, têm que cumprir as regras. Eu digo-lhes sempre que não estou a ver e que tenho que ir pesquisar e que depois lhes digo. E eu tenho sempre essa preocupação, escrevo sempre uma nota numa folha de papel para não me esquecer e vou ver o que é que efetivamente aquilo representa, ou qual é aquele exemplo, ou porque é que eu não estou a ver a resposta de imediato. E depois na aula a seguir
vejo sempre se o aluno está na aula e vou ter com ele e falo e respondo. Já tem acontecido, o aluno depois não ir à aula seguinte, mas eu não me esqueço, de qualquer das formas, porque eu tenho boa memória visual, por isso eu conheço-os bem. E quando ele aparece eu digo, lembra-se daquela dúvida, às vezes já eles nem sabem que colocaram a dúvida, mas eu lembro-me sempre e faço sempre questão de explicar aquilo que não me ocorreu na altura. Outras vezes também, às vezes também nos enganamos, às vezes pode acontecer algum erro numa aula e isso eu também tenho sempre o cuidado na aula a seguir, dizer assim, lembram-se de aquele exemplo que eu falei, olhem, havia aqui uma pequena nuance que eu não vos disse, por isso tomem nota, se faz favor, que a solução correta é esta, ou há mais este pormenor que eu não vos disse, e eles geralmente aceitam bem e tiram as notas. Frequentemente digo, venham tirar dúvidas, há horários de dúvidas, mas sinceramente se vocês não puderem ir ao horário de dúvidas, enviem-me um e-mail que eu arranjo sempre alguma hora para vos atender. Por isso, eles geralmente enviam-me e-mails, eu não tiro dúvidas por e-mail. Não tiro dúvidas por e-mail porque, primeiro, nunca é a mesma coisa tirar uma dúvida por e-mail ou pessoalmente. Fica sempre alguma coisa por dizer, depois pode haver mal-entendidos, por isso eu não tiro dúvidas por e-mail. Obrigo-os sempre a vir ter comigo. Por isso, eu prefiro que seja pessoalmente. Se eles não conseguirem pessoalmente, o que eu às vezes faço é, dê-me o vosso telefone ou telefonem-me para o gabinete. Se eles estiverem dentro do técnico, peço-lhes para eles irem a um telefone e telefonarem para a minha extensão. Por isso, eu tiro dúvidas por telefone. Agora, insistentemente nas aulas, eu digo que estou disponível para tirar dúvidas. Eles sabem que podem tirar dúvidas e procuram-me frequentemente. Claro, mais em cima da altura dos testes, isso já é normal, mas procuram. Nas outras unidades curriculares, muitas vezes chamamos pessoas que já estão a trabalhar na indústria para virem falar. Damos seminários, que é para eles perceberem que aquilo que nós estamos a dizer nas aulas não é utópico, aplica-se à realidade. Por isso, vêm muitas pessoas falar sobre a temática e isso eles interessa-lhes muito, eles ficam motivados. Incentivo-os à participação, é mais nesse aspecto que eu acho que os motivo. E como lhes dou essa liberdade de expressão, eu acho que é a melhor forma de motivá-los, é a melhor forma de chegar até eles, é eles sentirem-se à vontade para dizer o que lhes apetece. Não é para dizer o que lhes apetece, como é óbvio, dentro de certos limites, mas sentem-se à vontade para comunicar, não estão inibidos. Eu acho que essa é a melhor forma de motivá-los. Na cadeira de gestão nós temos 2 testes e eles têm um jogo que vão fazendo ao longo do semestre que aplica uma parte da matéria. Eles gostam do jogo e participam no jogo e para eles é importante. Nas outras unidades, onde eu tenho mais hipóteses de inovar, digamos, o que eu faço é, eu tenho aulas sempre, especialmente nas aulas práticas, eu tenho aulas chamadas de seminários, onde eles têm um caso de estudo, têm que analisar o caso de estudo e depois têm que fazer apresentações. E depois das apresentações, eu fomento a discussão. Por isso há sempre uma discussão no final em que todos os alunos participam. Não sou só eu a colocar questões, os alunos colocam questões e depois eu também reforço algumas questões que me parecem relevantes. Depois tenho outras aulas de resolução de exercícios, que novamente eu volto a reforçar, eu não resolvo o exercício à partida. Eles são sempre forçados a resolver o exercício. E quando estão com preguiça, eu dou-lhes uma motivação extra que vamos lá, não há cá preguiças, eu quero-vos ver a trabalhar e de forma descontraída digo-lhes que eles têm que trabalhar e eles trabalham. Não, os meus colegas dizem, mas eles não fazem. Não, eles fazem. Se nós quisermos, eles fazem. Nós só temos é que lhes dar aquela pressãozinha que têm que fazer e eles fazem. Depois, nessa disciplina, também tenho um jogo que representa, eu dou gestão de cadeias de abastecimento e o jogo representa a cadeia de abastecimento. E eles jogam entre equipas. Fazemos várias equipas, eles têm que, dentro da mesma equipa há 4 entidades, por isso eles têm dentro da mesma equipa vários núcleos que se têm que ajudar entre si
e depois competimos entre as duas cadeias. E depois no fim eu dou-lhes um relatório com os resultados que eles obtiveram e sabemos quem é que ficou em primeiro e eles nas aulas estão sempre muito entusiasmados porque a culpa é tua, de nós termos falhado e a culpa é do outro. Mas aquilo é uma interação muito engraçada e eles gostam muito dessa interação e apreendem os conceitos, que é o que me interessa, não é? De uma forma mais leve e não tão teórica. Isso ainda é um aspecto que eu tenho que melhorar. E uma parte que eu ainda tenho que conseguir, sinto que ainda não estou no ponto certo, porque acho que devia-lhes dar mais feedback ao longo do tempo de se eles já atingiram os objetivos ou não, como é que eles estão, que é para não chegarem ao teste. Eu sinto muito isso, que eu acho que às vezes eles chegam ao teste sem perceber bem aquilo que era pretendido. De qualquer das formas, eu muitas vezes ao longo do semestre vou-lhes dizendo o que nós pretendemos no teste é isto, o tipo de perguntas são este, vocês têm que responder desta forma, por isso eu vou-lhes tentando dar feedback do que é pretendido no teste e vou sempre relacionando também ao longo do tempo a matéria com o que depois é esperado deles no teste, porque eles têm que perceber dali o que é que têm que tirar e o que é que obrigatoriamente têm que saber. Por isso, eu ao longo do tempo vou fazendo essa ponte. Outra coisa que eu também não disse, mas que também me parece que é importante é, nas aulas teóricas, muitas vezes eu paro a aula e digo, é para escrever, peguem na caneta que é para escrever. Independentemente de vocês estarem a perceber ou não, têm que escrever. E eles escrevem aquilo que eu digo. Eu dou-lhes definições, digo alguma nota que eu acho que vai ser importante porque eles vão ter dúvidas, já sei que eles antes do teste vão ter aquela dúvida, e eles escrevem. E depois eu traduzo aquilo que disse e explico-lhes aquilo que disse. E isso para eles é excelente, que eles dizem muitas vezes antes do teste, essas notas que a professora deu foram excelentes porque nós depois sabemos exatamente, independentemente deles na altura darem valor ou não, mas eles vão dar valor. Por exemplo, eles fazem trabalhos e assim que me entregam os trabalhos, eu tenho a preocupação de escrever uma folha Word com todos os comentários do relatório, o que é que eles fizeram bem, o que é que eles fizeram mal. Depois tenho sempre uma secção que classifico, que explico como é que eu, no fundo, classifiquei o relatório, que divide em estrutura, a parte de interpretação do problema, a parte de discussão, e classifico com bom, muito bom. Não lhes dou logo a nota final, mas já lhes dou uma indicação de qual será a nota final, mas dividido pelos parâmetros que eu avaliei, que é para eles terem consciência, não verem uma nota final que não sabem o que é que representa. Assim eles sabem por parâmetros onde é que eles falharam e o que é que eles conseguiram realizar com competência. E depois digo-lhes o que é que eles têm que melhorar. Trabalhos futuros, o que é que eles têm que fazer para conseguir melhorar a nota. Claro que isso dá muito trabalho, mas de qualquer das formas eu acho que é fundamental porque isso também foi uma lacuna que eu senti durante o meu tempo aqui do técnico, era eu não percebia porque é que tinha aquela nota. Tudo bem que eu muitas vezes tinha boas notas, mas eu não percebia porque é que tinha aquela nota e porque é que quando era má, o que é que eu tinha falhado. Em primeiro lugar, eu acho que não se pode ter medo, porque eu acho que o maior problema da maior parte dos docentes é que tem medo desta interação. Tem medo de ser muito próximo dos alunos e que depois não os consiga controlar. Consegue-se controlar. Se nós quisermos, consegue-se controlar. Por isso não é por termos uma relação mais próxima com eles que não vamos conseguir controlar a sala de aula. Dar abertura para questões, claro que nos põe muito mais em xeque. Para nós é muito mais difícil ter uma turma que esteja predisposta a perguntar, porque pode aparecer qualquer tipo de perguntas e nós podemos saber ou não. Por isso, o que eu aconselho é, não tenham medo e tentem agir naturalmente, tentem-lhes dar abertura. Quando é para os controlar, controlem-nos, porque é possível. E quando houver alguma questão que não saibam, é só ir pesquisá-la e depois dar feedback, porque os alunos não vão levar isso a mal. Por isso, este é o meu testemunho para a maior parte dos professores, mais nada. E motivar os alunos.